Olá, boa tarde. Você que está aqui ao vivo ou assistindo depois a esta aula. Hoje é dia 22 de agosto de 2023 e vamos trabalhar um resumo de língua portuguesa. Vamos falar sobre língua portuguesa. Selecionei dois assuntos para trabalharmos melhor, que é morfologia e concordância, porque fala de concordância, fala de sujeito. E vamos ficar juntos aqui. Eu sou Tereza, professora aqui do GRAM, e vamos ficar juntos aqui na próxima 1 hora. Estou acompanhando o chat, então eu fico aqui vendo o material, vendo as postagens de vocês, as mensagens de vocês. Então, boa tarde, Juliana, Nájela, Rosana, Flaviana, Diego, Giovana, Anete, Patrícia, Eliane, Lidiane, Giovana, Ana Lúcia, Lene, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Me diga aí de onde vocês assistem a aula. Já vi aqui que, pronto, saiu aqui da minha tela, mas já vi aqui que tem uma colega em Recife, que é a minha cidade natal. Fico feliz, boa tarde. Mais uma oportunidade aqui no Gran Saúde, né? Sempre um público de que eu gosto muito, que é o público da área de saúde, eu adoro. Nós tivemos um grande evento aqui em Brasília, há não sei quanto tempo, mas foi o maior evento de Grandicas que nós já tivemos. Eram quase mais de 4.000 alunos para o concurso da Secretaria de Saúde aqui, e foi maravilhoso, uma energia maravilhosa, muita alegria, eu adorei. Manaus, São Paulo, Águas Claras, Maceió, Rio de Janeiro, Nilo Peçanha, Brasília, Juiz de Fora, Unai, Minas Gerais, Itapuã, aqui no DF, Braslândia, aqui no DF, Niterói, Ceilândia, Goiânia, Serra Talhada, Pernambuco, a Pedrina aí é outra conterrânea que eu também sou pernambucana, a Emanuele, que é de Recife. Então vamos chegar, vamos juntos aqui. Alguém perguntou se é para nível superior ou para nível médio. Olha, você sabe que eu não vejo diferença. Você sabe que, às vezes, as provas de nível médio são mais difíceis do que as provas de nível superior em língua portuguesa. É impressionante. Ontem mesmo eu corrigi 2 provas, num curso de correção de provas da FGV, do mesmo órgão, que era Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Uma para nível superior, outra para nível médio. A de nível médio estava muito mais difícil do que a de nível superior. Então, não tem essa diferença, tá? A Ana Lúcia, que também é pernambucana, a Anete, que está em Belo Horizonte, Várzea, Caxangá, Maceió, Alagoas, Maranhão, Santa Maria, DF, Jardim Mangueiral, Planaltina de Goiás. Vão se chegando aqui. Nós vamos trabalhar alguns assuntos, só que vou começar aqui com a explicação geral do que se estuda em língua portuguesa, né? Quando a gente estuda língua portuguesa para concurso, a gente estuda a parte de interpretação de texto e a parte de gramática. Então, primeira coisa é a gente diferenciar isso. Então, quando nós falamos em língua portuguesa, nós estamos lidando com 2 frentes: interpretação de texto e gramática. Me diz aí o que você prefere: interpretação de texto ou gramática? Me diz aí, pessoal chegando. Samambaia, Cametá, Pará, ô terra maravilhosa que é esse Pará. Também estive aí com o Gran Cursos, numa aula de véspera para o TJ Pará. Gente, que vibração maravilhosa, que coisa maravilhosa. Então, nós temos aqui interpretação de texto e gramática. Me diz qual é a sua preferência. O que você, na hora da prova, diz assim: prefiro começar com gramática, prefiro interpretação de texto. A gramática está ganhando aqui. Gramática, interpretação. A Clarice está dizendo interpretação, a Anete. Começou a disputa, né, a acirrar mais. Em interpretação de texto, a gente trabalha com, primeiro, habilidades de leitura, né? Então, que são habilidades mesmo, que não tem conteúdo. Então, a gente precisa saber ler
não só saber ler, decodificar as palavras, né? Mas atribuir sentido ao texto. Algumas bancas só trabalham com isso, não cobram conteúdo nenhum de interpretação. Mas outras bancas cobram tipologias textuais, que é você reconhecer se o texto é descritivo, narrativo, injuntivo, dissertativo. Algumas bancas também trabalham com elementos de coesão, maioria, né? Saber qual é o referente de um pronome usado no texto, o uso de conectivos, então tudo isso é interpretação de texto. Ó, mecanismos de coesão, ó, interpretação, gramática, mas acho que gramática ainda está ganhando, não é? Algumas bancas trabalham com semântica, querem sinônimos, antônimos, parônimos. Algumas bancas ainda trabalham com figuras de linguagem, são poucas as bancas, não as figuras de linguagem. Figuras de linguagem são muitas as figuras de linguagem. E aí, excetuando esta parte aqui, que são as habilidades de leitura, todos os outros conteúdos de interpretação de texto são conteúdos conceituais, são conteúdos teóricos. Então, a gente tem de estudar, né, como reconhecer um texto narrativo. Um texto narrativo conta uma história, então tem uma progressão. Como identificar a relação semântica de um conectivo, e tem que memorizar aquela tabelinha de conectores. Figuras de linguagem tem que decorar, né, quando a banca cobra. Mas habilidade de leitura é aquilo de a gente ler com atenção, né? É um exercício cotidiano. Quando você assiste a uma videoaula, pode ser uma videoaula da sua área, né, de saúde, você assiste a uma aula, por exemplo, da Natália, minha querida Natália, sobre o SUS, você tem um texto ali. E você tem de ter atenção, para acompanhar o raciocínio, né, para chegar a conclusões corretas. Então, não é só quando a gente lê um texto escrito lá na hora da prova que a gente tem que fazer essa interpretação de texto. Quando a gente escuta uma notícia de rádio, a gente se expõe a um texto, tem de compreender. Quando a gente assiste a uma videoaula, quando a gente lê uma aula em PDF, tudo é texto. Quando a gente assiste a um filme, tudo é texto. Lê uma notícia, uma reportagem, assiste uma reportagem lá no Fantástico, tudo é texto e você tem de treinar essa leitura, não só nos textos escritos, né? A gente tem de começar entendendo as músicas que a gente escuta, porque se eu não entendo nenhuma música que eu escuto, que é uma música popular, como é que eu chego lá na prova, me cobram um texto lá, sei lá, de Schopenhauer, e aí eu já não vou nem entender, porque eu não entendo nem aquela música, que é uma música bem tranquila, então a gente tem de exercitar isso de interpretação de texto, mas acho que gramática está ainda na frente, mas um bocado de gente gosta aqui de interpretação de texto. E é um exercício cotidiano, o texto é o meio pelo qual o conhecimento chega a você. Quando você é um bom leitor, uma boa leitora, lê com atenção, sabe compreender, sabe interpretar, você aprende melhor, você aprende de maneira mais otimizada. Isso é muito importante. A parte de gramática é norma, né? A gramática é normativa, é um conjunto de normas. Então, aqui a gente tem normas. O que está certo, o que está errado, o que pode, o que não pode. Então, falou em gramática, falou em normas. Normas gramaticais. E as normas gramaticais, elas incidem a 3 grandes áreas na gramática. A fonologia, que é o estudo dos sons, e aí a fonologia vai estudar, por exemplo, regras de acentuação. Tem vezes que no fim do dia eu vou ler um livro e fico observando o motivo de as palavras serem acentuadas. Isso mesmo. E aí você já aprende o que lê e ainda aprende aplicando a regra de acentuação. A morfologia, que é a classe de palavras, né? A morfologia vai estudar, na verdade, a estrutura, a formação e a classe de palavras. Nem toda banca cobra estrutura e formação. Algumas bancas só cobram as
classes de palavras. Vamos lembrar quais são as classes de palavras? Vamos lembrar? Já, vou pôr aqui no slide. E a gramática ainda tem a sintaxe, que é a parte mais extensa do estudo da gramática. A sintaxe vai estudar análise sintática, que é aquela classificação dos termos da oração. Então, eu tenho de saber se um termo é sujeito, se é objeto direto, objeto indireto, agenda passiva, complemento nominal, predicativo, aquele monte de coisa. Mas piora, né? Piora, porque na análise sintática também nós estudamos a classificação das orações. E aí, de repente, vamos ter de saber classificar uma oração como uma oração subordinada, adverbial, concessiva, reduzida de gerúndio. Misericórdia! Mas é com calma, o conhecimento ele se faz aos poucos, né? O conhecimento se faz gradativamente. Eu acho que o erro que a gente tem é querer ser imediatista na aquisição do conhecimento. Então eu quero aprender tudo logo, e não é assim. Então, para a gente chegar lá a esta questão que vai afirmar que aquela oração destacada é uma oração subordinada adverbial concessiva reduzida de gerúndio, eu vou ter de comer muito pó, tá? Vou ter de passar numa estrada bem cheia de obstáculos, cheia de poeira. Não adianta a gente ter essa visão imediatista. O conhecimento precisa ter uma base. A base da sintaxe é a morfologia, é o entendimento das classes de palavras. E aí depois eu vou para a análise sintática, da análise sintática eu vou para a concordância, para a pontuação, porque eu posso até saber, não sei se é o seu caso, me diga aí, essa vírgula aqui está errada. Né? Alguém mostra um texto para você, essa vírgula aqui está errada, tira. Aí alguém diz assim, por quê? E aí você diz assim, não sei por quê, mas eu sei que não tem. Que é essa gramática que nós chamamos de gramática intuitiva, de gramática internalizada. Eu sei que está errado, mas não me pergunte por quê. Mas na hora da prova, às vezes, o examinador quer o porquê. E aí, para a gente saber por que aquela vírgula está errada, a gente precisa saber análise sintática. E para saber análise sintática, a gente precisa saber morfologia. Então, tudo é uma construção, né? A construção do conhecimento, ela é gradativa, ela é processual. Põe um tijolinho, depois põe outro tijolinho, até a gente chegar no esplendor da nota máxima na prova. Então, um erro é a gente querer aprender tudo ao mesmo tempo. Não vamos. E aí a gente tem de confiar no professor, né? Que o professor vai me ensinar de maneira gradativa, alguns conteúdos ele vai terminar antecipando, mas eu confio nele e sigo com ele. Então a gente tem análise sintática, que é essa parte de nomenclatura de classificação dos termos da oração ou das orações. Nós temos aqui na sintaxe também concordância, que é uma matéria muito cobrada. Nós temos regência, que é um emprego de preposição, como é que eu classifico um verbo, se ele pede preposição, se não pede. Nós temos também pontuação, emprego e colocação de pronomes, Esse emprego de pronomes também vai depender da morfologia. Então, é algo que a gente vai construindo gradativamente, tá? É um processo, a gente aprende, aí depois sedimenta, fixa, tem que fazer muitos exercícios. E ainda a crase. A crase, a gente pode colocar a crase aqui junto com a acentuação, né? Porque a crase é a fusão de dois As. E aí, essa fusão é indicada com um acento grave, o nome do acento é acento grave, não é crase, mas a gente também pode colocar aqui crase junto com regência, porque toda crase envolve uma preposição a, e a preposição, em regra, é estudada pela regência. Então, existe um caminho, existe um percurso. O estudo independente, a parte independente aqui é a fonologia. A gente não precisa estudar morfologia antes nem depois de fonologia, elas são independentes. Mas preciso entender morfologia
para entender a análise sintática e preciso da análise sintática para entender concordância, porque a concordância verbal é a concordância do verbo com o sujeito. O que eu preciso fazer? Reconhecer o sujeito, que é um dos termos da oração. Então, a gente tem um percurso longo. Quantos anos? Faz aí as contas. Durante quantos anos do seu processo de escolarização você estudou português? Faz aí. Faz aí. Muito obrigada, Giovana, está me dando um feedback aqui do curso completo, da professora que vai construindo, no final faz sentido. É o curso que eu preciso atualizar, que é um curso de 2019, a coordenação está pedindo para eu atualizar e até agora eu não fiz, mas vou atualizar. Faça as contas aí de quanto tempo durante a sua formação escolar você estudou português. Quanto tempo? Primeiro ano já tinha português, não tinha? Primeiro ano, primeira série, primeiro ano, que hoje mudou, né? Quando eu fiz era outra coisa. Tinham 8 anos no ensino fundamental, hoje são 9 anos no ensino fundamental. Mas vamos lá, a vida toda, né? Estudou. Primeiro ano já estudava português, né? Português, ciências, matemática, estudos sociais, lembra? Segundo, terceiro, quarto ano, quinto ano, sexto, sétimo, oitavo. Imagine que na sua época só tinha 8 anos, não tinha 9 anos. Aí depois você foi para o ensino médio. Primeiro, segundo e terceiro ano. 11 anos, no mínimo, estudando português. Isso se você é das antigas. Se você é mais recente, o primeiro ano, aí você soma 12, porque aí são 9 anos de educação básica de ensino fundamental. Então, olha, 11 anos, 12 anos, e às vezes a pessoa vai para a faculdade, lá na faculdade ainda tem uma matéria que pode ser obrigatória ou eletiva, né, de língua portuguesa, a pessoa ainda faz, estudou para concurso. Então, 11 anos, 12 anos estudando português, quantas aulas de acentuação você não assistiu na sua vida? Várias, porque é uma matéria que todo ano você estuda. E aí, a gente ainda tem dificuldade, e eu me incluo, porque eu também tenho dificuldade. Regência é uma matéria dificílima. Eu tenho um dicionário de regência em casa, assim, ó, cheio de possibilidades de verbos, e às vezes cai na prova, eu não sei responder, tenho de consultar o dicionário, e eu tenho 40 anos de atividade como professora, 40 anos. 40. E eu ainda tenho dúvida, imagina. Né? Então, eu tenho dúvida, eu falo errado. Então, imagina que é uma preparação que vai sendo todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Então, a primeira coisa é a gente precisa ter essa noção de que o conhecimento é um processo, né, que tem que ser feito com paciência. E a gente... Eu fiz letras e estudo até hoje. Eu também fiz letras e estudo até hoje. E muito, e muito. Português cai em todas as provas de concurso. Sim, interpretação de texto, às vezes você não consegue responder a uma questão de conhecimento específico com dificuldade de entender o que estava no texto. Muitos professores me reportam isso, tá? Um dia desse eu dei aula, inclusive, com uma professora da OAB, ensinando técnicas de leitura aplicada à prova da OAB, que não cai português na prova da OAB, não cai português, só cai direito, né? Direito cai 11 matérias, 17 matérias, muitas matérias, mas não cai português. Mas muitos candidatos têm dificuldade de entendimento, de leitura, então sempre cai português. Então vamos lembrar a morfologia? Vamos aqui lembrar a morfologia? Cadê o meu passador de slide? Vou colocar aqui na sua tela. Vamos ver aqui morfologia, tá? Português, classe de palavras, morfologia, e são 10 as classes de palavras. Substantivo, que é uma palavra nuclear, né? O substantivo é sempre núcleo de algum termo, vai ser núcleo do sujeito, ou vai ser núcleo do objeto direto, núcleo do complemento nominal. Em torno do substantivo vem essas palavras aqui: artigo, adjetivo, numeral e pronome. Ó, comprei 2 blusas. Comprei estas, vou colocar um estas aqui, estas
2 blusas novas de linho. Olha só, eu tenho aqui um substantivo, só um, que é este aqui, blusas. Substantivo é o nome que se dá a um ser. Então, blusa é o nome que se dá a uma parte do vestuário que é usada na parte superior e que tem... Então, isso é um substantivo. Ao redor desse substantivo, existem esses termos aqui. Estas blusas, 2 blusas, blusas novas, e isso aqui, ó, que eu vou sublinhar para dar um conceito para você. Blusas de linho. Estes termos que estão aqui, vinculados aos substantivos, só podem ter essas classificações aqui, tá? Porque assim se classificam as palavras que se subordinam a substantivos. Estas é um pronome demonstrativo. No caso, eu digo estas blusas porque está perto de mim. Quando está perto de quem fala, é esta, este, isto. Esta caneta escreve muito bem. Esta, porque está perto de mim. E aí você me pergunta, Tereza, esse seu brinco é de prata? Aí você pergunta esse, porque está perto da pessoa com quem você fala. Então, esta aqui, esse aí. Como a blusa está perto de mim, vou entender assim, é esta. Comprei estas 2 blusas, o que esse 2 está fazendo? Está quantificando. Quantificar é para quem mesmo? Para o numeral. Novas. Novas está dando um atributo de blusas. É um adjetivo. E de linho. De linho é assim, olha. De é uma preposição e linho é o nome que se dá a um tecido de algodão, é um substantivo. Mas tudo isso junto, de linho, está dando um atributo das blusas. Então, tudo isso junto vai ser chamado de locução adjetiva. Locução é um conceito da morfologia, é um conjunto de palavras que tem uma única intenção morfológica. Então, de linho se junta a blusas para dar um atributo. Então, tem função adjetiva, é uma locução adjetiva, tá? A blusa, aí você me pergunta, as blusas custaram caro? As blusas, e aí eu defini, ó, as blusas custaram quanto? Foram caras? Custaram caro? Custaram quanto? E aí, esse as blusas é um artigo que está vinculado ao substantivo blusas. Porque não tô, as blusas custaram quanto? Não são quaisquer blusas. São as blusas que eu comprei de linho. Então, entendemos o que é um substantivo e os termos que estão subordinados a ele. Verbo. Verbo é outro termo nuclear. Em torno do verbo gravita o advérbio. E o verbo é uma classe de palavra que indica ação, estado ou fenômeno. E o advérbio modifica o verbo, mas às vezes o advérbio também modifica um adjetivo ou outro advérbio. Por exemplo, quando eu digo assim, ontem fui ao cinema com minha irmã. Eu tenho aqui o verbo que é o verbo ir. É o verbo ir, eu vou. Esse ontem se subordina ao verbo e dá uma circunstância de
tempo, então é um advérbio. Ao cinema, tudo junto se subordina ao verbo, responde aonde? Qual o lugar dessa ação? Então é uma locução adverbial de lugar. E com minha irmã se subordina ao verbo e responde com quem? Na companhia de quem? E aí é outra locução adverbial. A diferença entre a locução adjetiva e a locução adverbial é que a locução adjetiva se vincula a um substantivo e a locução adverbial, em regra, se vincula ao verbo. Ana Lúcia, análise sintática aqui seria assim, ó, vou pegar uma cor que eu ainda não usei toda, gente. Como é que eu vou pegar o preto aqui, vou fazer análise sintática. Na análise sintática, estas duas blusas novas de linho é o objeto direto do verbo comprar. Aqui eu tenho um sujeito elíptico ou oculto, né? Não aparece aqui, mas você sabe, eu comprei pela flexão do verbo. Aí, blusas aqui, o que está de preto é a análise sintática, é o núcleo do objeto direto. E todos esses outros termos que se vinculam a esse pronome demonstrativo, esse numeral, esse adjetivo e esta locução adjetiva, todos esses termos vêm junto do nome, são, portanto, adjuntos adnominais. Todo, inclusive esse aqui, ó, todo artigo é um adjunto adnominal. E aqui embaixo, Tereza, aqui embaixo, tudo isso aqui, para a sintaxe, é adjunto adverbial. O que a morfologia chama de advérbio ou locução adverbial, para a sintaxe, é adjunto adverbial. Respectivamente aqui, adjunto adverbial de tempo, de lugar e de companhia. Preposição e conjunção são conectivos ou conectores, ligam um termo a outro ou uma oração a outra. E interjeição é uma classe de palavra que indica emoção, sentimento, sensação. Lá vem alguém aplicar uma injeção em você, ai! Esse ai é uma interjeição, né? Indica uma sensação física, que é dor. Ou então, você vem me dizer que gabaritou a prova de português, e eu digo, uau! Esse uau é uma interjeição também. As classes de palavras podem mudar de uma frase para outra. Não é comum, mas nunca devemos desconsiderar o contexto. Veja aqui comigo. Coloquei aqui várias palavras, locução adjetiva e locução adverbial. Alguém quer o conceito? As locuções, tanto as adjetivas quanto as adverbiais, elas têm uma semelhança. Veja, tanto a locução adjetiva quanto a locução adverbial, ela é formada, no mínimo, por uma preposição, mais um substantivo, tá vendo? Delinho, com irmã, ao cinema. Só que a locução adjetiva exerce o papel de um adjetivo. Qual é o papel de um adjetivo? Se subordinar a um substantivo. E a locução adverbial exerce um papel de advérbio, que é, em regra, se vincular a um verbo. Então, depende do termo ao qual esta locução se vincula. A pessoa diz assim, ele é um sujeito à toa. Ele é um sujeito à toa. Preste atenção. Ele é um sujeito à toa. Você estuda uma matéria e essa matéria não cai, você diz, estudei à toa, não é? Aqui eu tenho à toa. À toa. Me diga, vou numerar aqui. 1 e 2.
Qual dos dois à toa é locução adjetiva? Qual dos dois é locução adverbial? E por quê? Olha só. Ele é um sujeito à toa, né? Desocupado. E eu estudei à toa essa matéria, porque não caiu na prova. Não é assim que a gente fala? Perdi meu tempo. Um desses é locução adverbial e um desses é locução adnominal. Me diga, põe aqui os numerozinhos, qual vai ser a sequência? Qual é a locução adverbial e qual é a locução adverbial e qual é a locução, perdão, adjetiva? Vamos lá. O primeiro é o quê? O que é que você tem de ver? Você não pode ver a locução. Você não pode ver a locução. Mudei aqui, né? Você não pode ver a locução. Tem de olhar o termo ao qual ela se subordina. Esta aqui não é um atributo do sujeito, é um sujeito à toa. Se é um atributo do sujeito, então essa aqui é uma locução adjetiva. Locução adjetiva. E aqui, estudei à toa, é como eu estudei. Então, está subordinada ao verbo. Se está subordinada ao verbo, esse 2 é locução adverbial. Tá bom? Expliquei sua dúvida? Muito bem. Então, vamos lá, vamos continuar. Aqui eu trouxe, olha, ele já falou o bastante. Ele falou bastante, ela falou bastante alto, ele foi bastante persuasivo. E aí eu tenho a palavra bastante repetida nessas frases e vou pedir que você classifique essa palavra em cada uma dessas frases quanto à morfologia, ou seja, a classe gramatical. Vamos lá. Tá aí na sua tela. Ele já falou o bastante. Ele já falou o bastante. Vou lembrar aqui uma coisa. Este o aqui é um artigo. Sabe o que um artigo faz? Sempre precede, anuncia substantivo. Onde há artigo, há substantivo. Nem precisa estar imediatamente depois. Às vezes há um termo antes, mas onde há artigo, há substantivo. Nem sempre também o inverso é verdadeiro. Pode ser que haja substantivo sem artigo. Então, se este o aqui é um artigo, e artigo é uma palavra substantivadora, então, e não há nada mais além de bastante, então bastante aqui é um substantivo. Acertou você que falou isso. Acertou pelas razões certas? Costumo dizer que na hora que a gente estuda, tem de acertar pelas razões certas. Depois, na hora da prova, a gente precisa acertar, ponto final. Né? Mas estudar, e quando a gente faz muito exercício e depois vai checar assim, eu tenho medo, porque às vezes a gente acerta pelas razões erradas. Pensei errado, mas acertei. Vale no dia da prova. Enquanto você está estudando é péssimo, porque aí você acha que sabe, mas você não sabe. Foi sorte. Aqui é substantivo. E embaixo? Ele falou bastante. Bastante aqui é a intensidade com que ele praticou essa ação. É uma palavra que se vincula ao verbo e indica uma circunstância de intensidade. É um advérbio de intensidade subordinado a verbo. Ó, subordinado a verbo. Ele falou bastante alto. Olha o que eu tenho aqui. Ele é um pronome em todas. Falou alto. Esse alto se subordina ao verbo falou e responde a pergunta: como foi que ele falou? De que forma? Esse alto é um advérbio de modo. E esse bastante
está vinculado a alto, tá vendo? Não é que ele falou bastante, ele pode até ter falado pouco, mas ele falou muito alto. Então, isso aqui é um advérbio de intensidade subordinado a advérbio, porque o advérbio pode se subordinar a verbo, a advérbio ou a adjetivo. E embaixo, ele foi bastante persuasivo. Ele é o pronome, foi é um verbo ser. Persuasivo é um atributo dele, é um atributo deste pronome, que é um pronome substantivo, substitui o nome. Então, persuasivo é um adjetivo. E bastante aqui indica a intensidade com que essa característica ocorreu. Então, é um advérbio de intensidade e ele está subordinado a adjetivo. Os advérbios se subordinam a verbo, adjetivo ou outro advérbio. E na última, ele falou bastantes mentiras. Tereza tem plural? Bastantes? Bastantes? Tem plural, se não for advérbio. Se for o que é aqui, que é um pronome adjetivo indefinido, equivale a muitas. Advérbio não tem variação. Advérbio é palavra invariável. Advérbio não tem feminino, né? A pessoa que diz eu estou meia preocupada, eu digo, e qual é a parte que está preocupada? Se é o lado direito ou o lado esquerdo? Porque aí é metade. Mas eu estou meio preocupada, um pouco, é a intensidade, aí é meio. Não tem variação, tá? Mas aqui teve variação de número, porque aqui não é advérbio. E como você sabe que não é advérbio, Tereza? Olha só, está vinculada a mentiras. Mentiras é substantivo. Quando é na vida que um advérbio se subordina a um substantivo? Nunca! Nunca! Os advérbios, olha, você já percebeu que substantivo e verbo tem uma treta entre os dois. Um é palavra nuclear, outro é palavra nuclear, substantivo tem a gangue dele, né? A equipe dele, a turma dele, a galera dele, artigo, adjetivo, numeral, pronome, tá ali. O verbo só tem um advérbio, coitado, mas o verbo é o verbo, gente. Sem ele não há oração, não há análise sintática. Então ele diz, olha, tudo bem, substantivo, você está aí cheio de ajudante, mas eu sou o verbo. E só o verbo, só tem o advérbio no grupo dele. E o advérbio nem é assim muito fiel. Né? O advérbio de vez em quando dá um perdido, ele diz assim, olha, eu gosto de você, verbo, mas eu também gosto do adjetivo e do advérbio. Então, nossa relação vai ser uma relação meio aberta, porque eu não vou ficar aqui só com você. Né? O adjetivo, o pronome, o artigo, o numeral ficam só com o substantivo, mas eu não consigo, eu sou polígamo, disse o advérbio. E aí o verbo suspirou e disse assim, tá bom, eu aceito abrir essa relação. Você pode ficar com o adjetivo ou com o advérbio, mas me prometa que nunca na sua vida você vai se juntar com um substantivo, porque aí é uma traição que eu não vou aceitar, porque eu, verbo e substantivo somos arqui-inimigos. Aí o advérbio diz, tá bom, acordo feito. Então, ó, a treta da gramática. Nunca. Ele pode até ser infiel, o advérbio, mas ele não é desleal, tá? Tudo bem, eu não vou me vincular ao substantivo. E aqui ele está vinculado ao substantivo mentiras. E aí não pode ser advérbio. Qual é a chance disso aqui ser um advérbio? Zero. Isso aqui só pode ser o quê, gente? Como é mesmo que a gente classifica um termo que se subordina a um substantivo para a morfologia? Ó, isso aqui só pode ser artigo, adjetivo, numeral
e pronome. Vamos ver. Artigo não é, que artigo a gente tem lista exaustiva de artigo. A, as, o, os, artigo definido, uns, uma, umas. Tereza, como é que eu sei que um é artigo ou um é numeral? Nunca sei, sabe? Vai começar a saber a partir de hoje. Em regra, uma, são artigos. Só serão numerais se o contexto não deixar nenhuma dúvida de que a intenção é quantificar. Vamos pedir uma pizza? Vamos. Quanto é? R$30. Você dá 15, eu dou 15. Não, mas é injusto, porque eu estou de dieta. Você vai comer 7 pedaços, eu vou comer 1 pedaço. Ó. Aí não tem dúvida de que eu estou quantificando 7 pedaços, 1 pedaço. Mas se o contexto não permitir esse entendimento de inequívoco, vai ser artigo, tá? E aí você diz, eu estou de dieta, né? Você vai comer 7 pedaços, eu vou comer. O problema seu que está de dieta. Vamos dividir meio a meio o valor. Que mais? Não é adjetivo, porque bastante, bastante não é um atributo das mentiras. Se fossem mentiras sinceras, como diria Cazuza, né? Mentiras sinceras me interessam. Seria, mas aqui não são sinceras, não é um atributo. Também não é um numeral, porque o numeral quantifica com precisão. Ele falou 28 mentiras. Aí vai ter uma definição, uma precisão. Lembre, matemática, numeral matemática, é precisa. Então é um pronome, ó. É um pronome adjetivo indefinido. Indefinido. Sim, Ana Lúcia, alto também pode ser adjetivo. Aqui não é, porque aqui ele falou bastante alto, ele falou alto, esse alto está vinculado a verbo. E adjetivo não se vincula a verbo. Mas se eu disser para você, vocês sabem que eu sou muito alta? Aí é adjetivo. Tereza é alta, a professora é alta, sou mesmo, tá? No dia do Grandicas, do aulão presencial aqui, as pessoas ficaram, uau, professora, a senhora é alta, uau, a senhora é alta, sou. Ainda pus um salto que era para ficar maior ainda, porque naturalmente eu já sou alta, tenho 1,77 m. Pus um salto de 7, fiquei com 1,84 m, alta, alta. Aí é adjetivo, ele é muito alto. Vamos fazer exercício? Vamos fazer exercício? Esse aqui da FCC, TRT 17ª Região, Técnico Judiciário, área Apoio Especializado e Enfermagem do Trabalho. Um cão dormia diante de um estábulo quando um lobo o avistou. E depois de agarrá-lo, estava para comê-lo. Mas ele começou a implorar ao lobo que não o sacrificasse naquele momento. Os termos sublinhados constituem, respectivamente, olha só, sublinhou aqui, que ele sublinhou, este o, peraí que eu não marca texto preto não, né? O, este a e este o. Vamos ver? Qual é a classificação morfológica? Um cão dormia diante de um estábulo quando o lobo o avistou. O lobo avistou o cão. Este o é um pronome pessoal. Refere-se a uma pessoa do discurso, substitui um nome. É um pronome substantivo. Os pronomes podem ser substantivos quando substituem nome ou adjetivo quando acompanham. Ele aqui é um pronome substantivo. Substitui o nome, um cão. Então, um pronome. Não é artigo, pronome. Estava para comê-lo, mas ele começou a implorar. Quem começa a fazer alguma coisa. Isso aqui é uma locução verbal
Isso aqui é uma locução verbal. A ação praticada é a ação de implorar. Esse aqui é o verbo principal da locução verbal. Começou só indica que essa ação foi iniciada, é um verbo auxiliar. E quando eu tenho uma locução verbal em que o verbo auxiliar é o verbo começou e o verbo principal está no infinitivo, eu preciso disso, que está ligando duas palavras. É uma preposição. Preposição. Implorar ao lobo que não o sacrificasse, que não sacrificasse o cão. Então, este o é o mesmo o daqui, é um pronome substantivo. Então, eu tenho aqui um pronome, uma preposição, não é um artigo, e isso aqui também não é um artigo, que aqui logo depois há um verbo, e artigo, lembre-se, antecede substantivo. Então, o que eu tenho aqui é um pronome, uma preposição e outro pronome. De mesma natureza, aliás, né? Esses dois pronomes são de mesma natureza. Tem a mesma classificação morfológica e sintática. Os dois são objetos diretos. Questão 2. Da Funatec. A banca do meu coração. A banca do meu coração contém ironia, né? Quem já me viu aí quase perder a saúde por conta dessa banca? Quem já me viu em aulas anteriores? Gente, essa banca me descompensa. E olha que eu sou uma pessoa bem calma. Mas toda vez que é para dar aula sobre essa banca aqui, eu tenho de fazer uma meditação antes, respirar. Vamos lá. Prefeitura de São José dos Basílios, no Maranhão, técnico de enfermagem. Em qual alternativa é possível verificar um artigo indefinido singular feminino? Olha só, artigo, vamos ver aqui? Artigo, tá aqui, ó. Esses aqui são os definidos. Estes aqui são os indefinidos. Este aqui é singular feminino. As é feminino plural e por aí vai. Então, em qual alternativa é possível verificar um artigo indefinido? Singular feminino é uma, né? Só pode ser uma, só existe um artigo indefinido singular feminino. Então, é uma alternativa, ó, o povo já me viu aqui, e aí eu rezo para não virar meme, né? Que aí eu faço a meditação, mas ainda assim eu vou me aborrecer, porque a banca é de lascar, tá? Muitas impropriedades assim. Não só sou eu que me irrito, não. Os professores das outras matérias também se irritam. Os professores da saúde, da enfermagem, já vi a Fernanda Barbosa, linda, maravilhosa. Gente, ela é fofinha demais, desse tamanhozinho. Junto de mim, então, fica assim um negócio. Lindinha demais, adoro. Aquela mulher é uma máquina, né? E ela também se irrita. Eu já vi a Fernanda irritada. Vocês já viram a Fernanda irritada também, falando dessa banca? Só eu não. E aí, como eu vou me irritar, eu faço a meditação e rezo para Nossa Senhora das redes sociais para eu não virar meme. Essa questão estava boa, porque, né? Simples, mas boa, não tinha problema aqui. Próxima. Verifica se rima, ou seja, eu coloquei na live da semana passada, isso mesmo, que eu fiz essa prova. Verifica se rima, ou seja, coincidência final de sons entre palavras de mesma classe gramatical em. Ele quer palavras de mesma classe gramatical, ó. Verifica se rima, e aí a gente, eu não estudei rima, não precisa, ele não vai cobrar rima não, ele vai cobrar morfologia. Concentre-se no que você sabe. Quais são as palavras aqui de mesma classe gramatical? Assim e jardim. Assim, ou é advérbio, eu escrevo assim, dessa maneira, ou é conjunção de conclusão. E jardim é substantivo. Triste e existe. Triste é adjetivo, né? Em regra, existe é verbo, não pode ser outra coisa. País é substantivo, ou país, e feliz, adjetivo. Terra,
substantivo, e erra, eu erro, ele erra, verbo. Existe e consiste, verbo, verbo. Mesmo que a morfologia, às vezes, né? A gente tem que olhar o contexto para ver, mas eu não preciso, porque aqui só pode ser é. Consiste e existe são dois verbos. Questão 4, para a gente acabar. Meu tempo esgotou já, eu tenho que marcar outra aula para vocês para ver a segunda parte desse material, que era a concordância. A palavra que destacada pode ser classificada como pronome relativo somente no item. Pronome relativo introduz oração adjetiva. Oração adjetiva está sempre vinculada a um substantivo, tá? E esse pronome relativo pode ser substituído por o, a qual, ou os, as quais. Então, vamos lá? Possui uma Constituição que emanou da vontade do povo. Retoma a Constituição, posso dizer a qual emana. Já achei, ó, a professora está feliz, ainda não tinha feito carinha hoje, né? Adoro fazer prova fazendo carinha. Isso significa que vivemos em uma república, preste atenção nessa oração, é uma oração que a gente pode substituir por isso significa isso. Então, este que é uma conjunção integrante, introduz uma oração substituível por isso. Esse trecho estabelece que no Brasil também funciona a democracia direta, esse trecho estabelece isso. Outra conjunção integrante. Ele explica que essa palavra por si só concentra todo o significado. Ele explica isso. Então, mais uma conjunção integrante, introduzindo mais uma oração substantiva. Olha só, o tempo passou. O tempo passou e eu sofri calado. Não pude tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado. Lembra dessa música da professora? Pelo amor de Deus, essa música é muito antiga, a gente não conhece isso não, professora. A senhora precisa se atualizar. Tem um monte de gente aí que vai se lembrar dessa música. Convite de casamento. O tempo passou e eu nem vi. Tá? Passou, já está aqui piscando o cronômetro, né, dizendo que eu acabei, o temporizador, na verdade, dizendo que já acabou o tempo, então preciso ir embora. O tempo passou e eu só ficando. Quem lembra dessa música? Tempo para tirar ela do pensamento. Não é isso? Era um convite de casamento? Eu ia dizer que estava apaixonado. Deixa eu ver se eu me lembro. Recebi um convite com letras no verso com cartão dourado. Chorei de emoção quando acabei de ler. Estava escrito, meu amor, eu confesso, tô casando, mas o grande amor da minha vida é você. Eu tô indo embora, gente, mas o grande amor da minha vida é você. Ó, a Flávia lembra dessa música, o Marcos Aurélio também lembra dessa música. Sofrência, gente, sofrência. Então, tô indo embora, mas o grande amor da minha vida é você. A língua portuguesa, vamos amar juntos, vamos amar juntas esta matéria maravilhosa. Conte comigo na sua preparação, conte conosco aqui do GRAM e aqui do GRAM Saúde, este canal maravilhoso que apresenta sempre coisas para você mudar sua vida, para melhor, claro. Um beijo para você que é de beijo, cheiro para você que é de cheiro, abraço para você que é de abraço. Bons estudos, fiquem bem.